Olá, boa tarde para você. O Sala de Entrevistas de hoje fala sobre o CRAI Rio Grande, Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, um serviço que acolhe crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O centro funciona junto ao Hospital Universitário e reúne atendimento de saúde, segurança pública e rede de proteção para evitar que essas vítimas precisem reviver o trauma várias vezes, repetindo o relato da violência sofrida. Para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo CRAI, a gente recebe a coordenadora do centro, a médica Tânia Fonseca. Tânia, obrigado pela presença. Obrigada. Eu acabei de dar uma breve contextualizada do que é o CRAI, mas eu vou pedir para que a senhora explique melhor para a gente o que é esse centro. Boa tarde. Boa tarde a todos. O CRAI, ele é um centro de referência, né, de atenção da criança e do adolescente, e nós tratamos só a violência sexual, porque o nosso número de profissionais ele é limitado. Então, atualmente, nós não conseguimos ampliar esse atendimento, as motivações, digamos assim, para os atendimentos. Então, atualmente, o CRAI de Rio Grande, ele atende apenas vítimas de violência sexual, né, crianças e adolescentes. Bom, e o CRAI, ele reúne num mesmo espaço saúde, assistência, segurança pública, acolhimento. Como é que funciona esse atendimento integrado? O CRAI, ele é a materialização da Lei da Escuta Protegida, né, que foi sancionada em 2018, e ele foi criado a partir de um termo de cooperação entre várias instituições, né? Então, o Ministério Público, ele é o que faz a coordenação, digamos assim, do grupo todo, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município de Rio Grande, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, através da Polícia Civil, do IGP e do Posto Médico Legal, e o HU Fourier-Ser, né, que entra, então, com parte dos profissionais para esse atendimento. Então, a rede de proteção, escolas, unidades básicas de saúde, a própria promotoria, a Polícia Civil, ela encaminha os casos para o CRAI, né? É realizado um agendamento para esses casos que são direcionados, digamos assim, e há um atendimento multidisciplinar. Antes do CRAI, a vítima ela peregrinava em várias instituições, então ia na polícia, depois ela ia no posto médico legal, depois ela ia na unidade básica de saúde. Com o CRAI, nós conseguimos ter todos esses atendimentos num único espaço físico, evitando então que a criança ou adolescente conte, né, a sua violência, né, repetidas vezes, né, nos dispositivos que ele precisa passar para ter, digamos assim, a sua demanda atendida. Inclusive, esse é um dos conceitos mais importantes quando se fala no CRAI, que é evitar essa revitimização. O que isso, por que é tão importante ter esse cuidado? Primeiro, porque a pessoa sofre novamente. Toda vez que ela fala sobre a violência, né, ela sofre, né? E depois, para não criar falsas memórias, né? Então, a gente faz um atendimento com o psicólogo, né? É um único atendimento da vítima com o psicólogo, e ele vai avaliar, né, qual é o grau de sofrimento. Muitas vezes a gente tem uma revelação espontânea dessa vítima, né? O interessante é que ela não repita frequentemente, né, a sua história de violência sofrida. A vítima, ela fala somente com o psicólogo? Ela fala com o psicólogo, porque assim, a dinâmica é a seguinte, o CRAI recebe o encaminhamento, né, nós acionamos esta família, né, para comparecer ao dispositivo, ao CRAI, e lá nós temos vários profissionais aguardando. Nós temos um assistente social, um psicólogo, um pediatra, 2 enfermeiras,
e a ginecologista, que sou eu. Quando chega, né, para esse primeiro atendimento, o responsável fica conversando numa sala ao lado, né, com o assistente social, e esse assistente social faz toda uma avaliação, né, social dessa família, do contexto que essa vítima está inserido. Durante o atendimento com o assistente social, a psicóloga faz o atendimento da vítima, né? Aí, dependendo da faixa etária, se utiliza vários recursos, né? Para, enfim, avaliar essa vítima, né? E aí, depois de concluído essa primeira etapa, a equipe toda discute o caso com todos os elementos que a gente tem, né? Muitas vezes a Polícia Civil já encaminhou um boletim de ocorrência, ou a policial fez algum tipo de avaliação prévia desse possível suspeito. Então, nós discutimos o caso, né? O que o familiar trouxe para o assistente social, o que a vítima trouxe para o psicólogo, né? Nós discutimos em equipe para direcionar os encaminhamentos. Depois dessa discussão, a criança, adolescente, ele é atendido pelo pediatra, né? É feito também a avaliação para ver se vacinas estão em dia, não é só sobre a situação da violência em si, se faz um atendimento integral para essa vítima, né? Então, a gente encaminha, realiza os encaminhamentos e, ao final, é elaborado um relatório que a gente vai, o dispositivo envia sempre para o Ministério Público, para a Polícia Civil e para o Conselho Tutelar. O CRAI, ele lida com situações muito delicadas, né, especificamente abusos sexuais. Como é que a equipe trabalha para transformar esse momento de dor num atendimento mais acolhedor e menos traumático para a vítima? Dependendo da faixa etária, a nossa sala da psicologia ela é muito lúdica, né? Nós temos vários instrumentos, enfim, né, brinquedos, né, que acaba que a criança se sente acolhida, né? Adolescente, às vezes ele não quer falar, às vezes é um pouco, né, se utiliza também de outros recursos, como desenho, né, enfim. Nós temos vítimas de 0 a 17 anos incompleto, e quando a vítima é muito pequena, é muito complicado, quando ela não fala de forma adequada, ela não consegue verbalizar a violência, né? Então, há todo um cuidado e a equipe foi preparada, né, para fazer essas abordagens com as vítimas. Antes da criação de estruturas como o CRAI, as vítimas precisavam repetir a mesma história, né, várias vezes em locais diferentes. Qual era o impacto disso emocionalmente para as crianças, para os adolescentes? Quando você fala sobre a sua dor diversas vezes, você sente aquela dor novamente, né? Então, você faz com que haja, como o termo técnico, revitimiza, né? Ela sofre de novo aquela violência, né? E para crianças, principalmente no momento que ela verbaliza, muitas vezes ela pode criar falsas memórias, né? E que pode, digamos assim, prejudicar na responsabilização do agressor, né? Numa situação quando chega ao judiciário, digamos assim. Quando a senhora fala em falsas memórias, como assim? De tanto falar, daqui a pouco ela está achando que aquilo não foi bem assim, que ela sonhou com aquilo, que ela, enfim, né? E nós temos muito, as nossas vítimas, a grande maioria, ela sofre a violência de pessoas conhecidas, do ciclo, né, de convivência dela, né? Para teres uma ideia, as meninas, o grande agressor é o pai, e dos meninos o grande agressor é o padrasto, né? E sendo que em 95%, em torno de 95%, é alguém conhecido dessa vítima, né? Vizinho, tio, avô, vodrasto, enfim, né? E quanto a criança, a família
sabe da situação, às vezes, inclusive, ela pode influenciar, porque muitas vezes ocorre dependência econômica, né, a mãe não valida a fala da filha, do filho, em função de uma dependência econômica do pai, do padrasto. Então, assim, quanto mais ele fala, mais situações ele pode estar deixando de relatar, né, ou criando alguma situação que, opa, peraí, a minha mãe diz que ele é tão bom para nós, que ele, enfim, então quanto mais se fala, mais pode haver essa criação dessas falsas memórias. A senhora disse que na maioria dos casos o agressor é alguém muito próximo da vítima, né? No caso, menino, o agressor é... menina, o agressor é o pai, e menino, o agressor é o padrasto. Isso torna o relato da vítima mais difícil? Ainda mais difícil? Sim, sim. E nós temos também, assim, um agravante das mães coniventes, né? Que sabe da agressão, né? E que por dificuldade econômica, enfim, né? Não valida, né? A denúncia, a fala dessa vítima, né? Então, nós temos várias situações impactantes, né? Nós temos alguns casos emblemáticos, né, na história do contexto do CRAI, mas é algo que, assim, é um trabalho, ele é pesado, mas ele é um trabalho muito bonito. A gente costuma dizer que a gente consegue dar vozes a essas vítimas, né? Então, lá ela consegue falar, ela consegue, né, relatar a sua violência. Quais são os sinais que podem indicar que uma criança ou um adolescente está sendo vítima desse tipo de violência, de abuso sexual? Isso depende bastante da faixa etária, mas normalmente é a mudança de comportamento, né? A agressividade, os adolescentes, a gente observa bastante a automutilação, lesões, né? Principalmente em antebraço. Crianças muito pequenas, a simulação de uma relação sexual, né? Então, assim, dependendo da faixa etária, a gente tem algumas situações, assim, que são, que a gente pode estar suspeitando, né? E a principal delas é a mudança do comportamento, né? Crianças que regridem, crianças que ficam muito agressivas, né? Então, normalmente, quando ela está nesse sofrimento, que é uma das situações que a gente costuma dizer que é algo muito danoso para essa vítima, né? Ela normalmente ela se expressa com algum tipo de mudança de comportamento. E o CRAI, ele atende tanto casos recentes quanto situações de violência que acontece já há muito tempo. Existe diferença no impacto emocional e também na forma como essas vítimas chegam até o CRAI? Sim, nós temos o pronto atendimento, nós temos o Hospital Universitário, ele é referência no atendimento a vítimas de violência sexual. Então, esse atendimento, ele ocorre 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Tanto para crianças, adolescentes, como para mulheres, né, vítimas de violência sexual, acima de 18 anos. Então, de acordo com a faixa etária, se for um menino ou uma menina até 11 anos incompleto, vai ser atendido pela equipe da pediatria, a menina vai ser atendida pela equipe do centro obstétrico, o menino pela equipe do pronto atendimento, do SPA, né? E é direcionado, então, esse atendimento ocorre para as vítimas agudas, né? Aquela situação que, se a gente ofertar medicamento, né, como antirretrovirais, medicamentos para evitar algumas doenças, né, sexualmente transmissíveis, né, a gente consegue fazer, digamos assim, essa profilaxia, e de gestação também, né? Então, a gente normalmente chama de casos agudos, né? Os casos que aconteceram até 72 horas, né? Esses casos, então, o Hospital Universitário é referência, ele é porta aberta.
né? Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque nesse caso, né, de violência sexual, existe uma urgência importante já nas primeiras horas, né, inclusive para prevenir casos de ISTs e até a gravidez, né? Exato. O quanto esse atendimento rápido faz diferença? Ele, para a gestação, é fundamental, para as adolescentes que já menstruam, né, é fundamental essa profilaxia, né, e ela vai funcionar bem até 72 horas, um pouquinho mais, e também a utilização de medicações, como medicações para prevenir o HIV, a transmissão do HIV, a transmissão de algumas outras ISTs bacterianas, tipo gonorreia, sífilis. Então, ela recebe, né, um tratamento completo, né, no nosso pronto atendimento, né, para evitar, então, que ela tenha essa complicação, né, em decorrência dessa violência. E o CRAI aqui de Rio Grande atende somente moradores de Rio Grande ou também tem encaminhamentos de outras cidades da região? O CRAI de Rio Grande, ele atende o Rio Grande, né, São José do Norte, Santa Vitória e Chuí. Então, nós somos referência para o atendimento tanto agudo, né, do pronto atendimento, quanto para os casos crônicos, aqueles que já perduram por algum tempo, né, para essa micro-região. O CRAI de Rio Grande, ele surgiu depois do de Pelotas, né? Pelotas foi em 2022. Isso. O quanto que isso fortaleceu o atendimento aqui da região sul, ter um CRAI também em Rio Grande? É algo que, assim, para ter uma ideia, né, nos anos de 21, 20, nós tivemos em torno de 25, 30 casos, né, denunciados de violência contra a criança ou adolescente. Com a implementação do CRAI, nós tivemos um incremento nas denúncias de 250%. Então, é um número bem significativo, né? E também a comunicação de boletim de ocorrência, a gente chama de comunicação policial, né? E também tivemos um grande aumento das notificações. Notificação é para fazer estudo epidemiológico, né, pelo Ministério da Saúde, né? Então, e serve para desenvolver políticas públicas, né, no enfrentamento das situações, né? Atualmente, nós temos já 762 ou 3 casos, já aqui em Rio Grande, desde a inauguração do CRAI, que foi em março de 2023, né, até os dias atuais. Então, é um número bem significativo. Muito bem, vamos fazer uma pausa? Vamos. O Sala de Entrevistas de hoje é com a coordenadora do CRAI Rio Grande, a médica Tânia Fonseca, falando sobre o trabalho de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. No próximo bloco, vamos falar sobre como funcionam os encaminhamentos ao centro, o papel da escola, da família e da sociedade na identificação dos casos e também sobre a importância da denúncia. A gente volta já. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, conversando com a coordenadora do CRAI Rio Grande, a médica Tânia Fonseca, sobre o trabalho de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. No bloco anterior, a senhora já havia comentado como é que funcionam os encaminhamentos, né, da criança ou do adolescente ao Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil. Vou pedir para que a senhora reforce novamente esse ponto. Como é que funciona essa questão? Então, todos os órgãos relacionados à rede de proteção da criança e adolescente, eles podem estar encaminhando, né, uma criança que de fato foi vítima ou que haja uma suspeita, né, de violência sexual. E os meios utilizados são por um link de compartilhamento de informações, né, da rede, né, e também via e-mail, né?
Em Rio Grande, nós somos inovadores nesse compartilhamento de informações, né, da rede, né, para o CRAI, né? E alguns outros dispositivos, como o Ministério Público, como a Polícia Civil, se utiliza, então, do e-mail institucional para estar encaminhando esses casos. Agora, uma pessoa quer fazer uma denúncia, ela não vai diretamente ao CRAI, Não. vai na Polícia Civil. Ou na Brigada Militar, né? Ou Disque 100, que pode ser uma denúncia totalmente anônima. Temos também o Conselho Tutelar, que pode ser, digamos, relatada essa situação para o Conselho Tutelar. Então, nós temos a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Disque 100, Conselho Tutelar. É importante a senhora dizer isso, porque, às vezes, uma suspeita começa dentro da escola, no posto de saúde, entre vizinhos, familiares, né? E aí eu lhe pergunto, o quanto essa rede de proteção depende desse olhar atento da sociedade? Sim, a sociedade, ela tem o dever, né, de proteger as crianças e adolescentes. Isso está na Constituição, né? A criança e o adolescente, ele é prioridade, né? E a escola, como fica com essa criança a maior parte do tempo, esse adolescente, né? Então tem um papel fundamental. Nós temos um percentual em torno de 40% dos encaminhamentos vindo da escola, né? A outra instituição que nos encaminha bastante é a Polícia Civil, porque ainda se tem a cultura de primeiro responsabilizar, para depois ver as outras questões, né? Então, depois vem a Polícia Civil como o segundo encaminhador, e depois o Conselho Tutelar, as unidades básicas de saúde, enfim, né, os outros dispositivos dessa rede. Agora, ainda existe muito medo ou insegurança na hora de denunciar. O que a senhora diria para quem suspeita de que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual, mas não sabe como agir? É a denúncia, né? Porque muitas vezes a criança ou o adolescente, ele se vê sem formas de verbalizar a situação. Se há uma suspeita, há necessidade de denúncia. E a gente tem o Disque 100, que é totalmente anônimo, né? Essa criança adolescente que teve, então, uma suspeita e foi denunciado, né, para o Disque 100, ela vai ser encaminhada para o CRAI, né? E a gente não vai ter, então, esse nome revelado, né? Foi uma denúncia anônima. Então, há necessidade de um olhar, né? E meter a colher. Ou seja, se tem suspeita, já denuncia. Denuncia. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas se eu estiver enganado. Se estiver enganado, não vai dar em nada, né? Mas é importante, na dúvida, de denunciar. Não é? Exatamente, porque a gente dá voz, a gente quebra ciclos de violência, né? Então, é algo que a gente precisa avaliar. A senhora diria que o silêncio é o maior aliado do abuso sexual contra crianças e adolescentes? A omissão, sim. Nós temos muitos adultos omissos, né, que percebem, que, enfim, sabem dos fatos, né, mas não ocorre a denúncia, e isso gera aquela perpetuação, né, da violência, e que vai ter sequelas para o resto da vida. E quando essa vítima chega no CRAI, ela recebe ali o primeiro atendimento, mas e depois? Ela segue tendo um acompanhamento do centro? Sim. Ela fica no mínimo 30 dias, né, em acompanhamento, dependendo do tipo de agressão, né, e no máximo 6 meses, né, dependendo do tipo de agressão. E durante esses atendimentos são avaliadas várias situações relacionadas à saúde, né, como vacinas, encaminhamentos para o neurologista, encaminhamento para o profissional odontólogo, enfim. E a grande maioria é encaminhada para atendimento psicoterápico na rede. E isso é um nó crítico na nossa estrutura de saúde, digamos assim,
porque nós não temos centros especializados, né, no atendimento de crianças, né, principalmente as crianças abaixo de 12 anos. E são essas crianças que precisam trabalhar essa violência, né, ter esse acompanhamento de perto, esse acompanhamento psicoterápico, né, para, digamos, ressignificar toda aquela agressão, né? Então, é uma queixa, digamos assim, nacional, né? A gente não tem uma política pública direcionada para a saúde mental infantil, né? Nós temos os CAPs, nós temos os CAPSIs, né? Que é o Centro de Atenção Psicológica da rede, mas é direcionado para um público com doença, né? Não um público que possivelmente vai desenvolver alguma doença no futuro, mas ele precisa trabalhar aquela violência que ele sofreu. E existe um trabalho também com as famílias dessas vítimas? Sim, a Secretaria de Assistência Social faz trabalho, o CRAS, os CRAS, os CREAS, né? Porque em muitas situações, quando nós visualizamos uma fragilidade socioeconômica, né, nós encaminhamos também para a Secretaria de Assistência Social, né, sinalizando que há necessidade de um acompanhamento, enfim, relacionado às questões de direito, muitas vezes a gente visualiza a falta de oportunidade para inserir a criança numa creche, até numa própria escola, então a gente direciona todas essas demandas sociais para o CREAS. E eu acredito também que quando a família não sabe da situação, né, é um choque receber uma notícia dessas e a família sofre junto também, né? Sim, muitas vezes as mães se culpam muito, por que eu não vi, como assim, como eu deixei a minha filha passar por isso, meu filho passar por isso, né? Então a gente tem muitas mães, né, principalmente mães, que depois desse encaminhamento para o CRAI, elas também precisam de atendimento psicoterápico da rede. A senhora falou que esse atendimento psicossocial pós, né, depois desse primeiro atendimento, é um grande desafio, né? Mas antes disso, na opinião da senhora, o que precisa avançar no combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes no Brasil? É multifatorial, né? A gente precisa quebrar ciclos, há uma necessidade de não se naturalizar esse tipo de violência, porque a gente tem uma naturalização. A gente já escutou várias falas de mães, mas isso já aconteceu comigo também, então não é nada. Isso diminuindo o sofrimento dessa filha, desse filho. Então, há necessidade de educação, tanto nas escolas relacionadas à identificação das violências, né, sexuais, né, desde a idade tenra, né, e uma conscientização, digamos, de toda a população, né, que as crianças, elas são, é preciso uma aldeia toda para criar, né, uma criança, não apenas um pai e uma mãe, né. A senhora está no CRAI desde o início aqui em Rio Grande? Sim. Então são 3 anos já? Na verdade foram 2 anos de preparação, são 5. 5 anos já está atuando. Uhum. Ao longo desse período, o que mais marcou pessoalmente a senhora nesse trabalho? Talvez a história de uma menina que era abusada pelo pai, foi abusada pelo pai durante 5 anos. Ela foi contar para sua mãe, né, e a mãe não validou, não acreditou, né, e os abusos pararam. Aí essa menina tinha um irmão com déficit cognitivo, né, mais velho, e um outro irmãozinho menorzinho, 4, 5 anos. E essa menina entrou em desespero, porque se não estava acontecendo com ela, poderia estar acontecendo com os irmãos. E a mãe, no momento da entrevista,
falou, né, que a menina, a partir de um determinado período, começou a ouvir vozes, querendo dizer que a menina estava com algum transtorno, né? Mas, na verdade, essa mãe era conivente. Então, foi algo assim, a menina com desespero por proteger aqueles irmãos, né? E vários outros casos. Toda vez que a gente sabe que não é do escopo do CRAI, né, a responsabilização. Nós temos, o intuito do cuidado em saúde, né? Mas toda vez que um agressor ele é responsabilizado, né, a gente vibra. A gente, digamos, né, assim, né, está havendo aquela responsabilização, aquele desfecho, né, e tirando aquele indivíduo da sociedade. É uma vitória, né? É uma vitória. Essa menina que a senhora citou, que idade ela tinha? 12. 12 anos. E a escola que percebeu, e foi algo assim que foi uma professora que viu ela ter uma reação muito exagerada frente a uma situação de um toque de um coleguinha, e a professora teve esse feeling, opa, tá acontecendo alguma coisa. E aí essa menina falou para essa professora, que nos encaminhou e que, enfim, né? No mesmo dia o Conselho Tutelar foi até o CRAI, as crianças foram, né, tiradas dessa mãe, né? E, enfim. Esse seu relato reforça do quanto é importante a sociedade ter esse olhar atento, né? Para as nossas crianças e adolescentes. Bom, para a gente encerrar, qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para pais responsáveis e para toda a sociedade sobre a proteção das nossas crianças e adolescentes? Que a violência pode estar dentro de casa, que a gente tem que quebrar o ciclo da violência e a gente só consegue denunciando. Então, a denúncia é muito importante. Está dado o recado. Coordenadora do CRAI Rio Grande, médica Tânia Fonseca, obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. O Sala de Entrevistas de hoje recebeu a coordenadora do CRAI Rio Grande, Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, Tânia Fonseca. A nossa conversa foi sobre o trabalho de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até o próximo programa.